Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. E aí, visionárias, de volta aqui, né, para falar de premonição. Mas antes de tudo, eu já deixo os avisos o quê? Tem episódio aí que fala do filme 1 ao 5 já no ar. Só ir lá escutar antes de escutar esse daqui, por favor, pra gente já se alinhar, se entrelaçar aí e saber o que mais ou menos vem por aí nesse episódio de cá, né? E já adianto que tem muito spoilers de Premonição 6, Laços de Sangue. Então, gatas, não viu o filme ainda, né? Tem gente que gosta de ver com spoiler, mas tem gente que não gosta, já adianto que vai lá ver o filme, ver os outros. Não gosta da saga? Pula para outro episódio aqui do podcast, tá? Compartilha bastante a gata, vai fazendo tuas coisinhas daí, que eu vou fazendo daqui. Mas vim entregar mais um episódio, né? Maravilhoso, porque olha, amaram de Premonição, da primeira parte. E era aquilo, Mona, eu sempre gostei de Premonição, mas não lembro muito, assim, de ter hablado ainda aqui no podcast, sabe? E também a saga tava dormida aí há muito tempo, né? Mais de 10 anos sem ter filme, sem o pessoal falar, essas coisas todas. Então acaba que quando vem à tona a gente resgata uma certa coisinha, sabe? Que tava lá atrás. E eu trouxe com todo e conheci novas pessoas, né? Assim, no meio desse meio, assim, de premonição, dessas coisas todas. E, ai, nossa, foi hiperfoco mesmo. Já faz aí mais de 2 semanas que eu vi o primeiro filme, né? O último filme agora, né? O lançamento. Fui no cinema ver Premonição 6. E desde então fiquei no super foco, vendo várias coisas, vários negocinhos. Alguns eu trago aqui, né? Para episódios de cá. Mas tenho certeza que eu vou continuar aí vendo, esperando um próximo filme, resgatando lá os livros, as coisas todas. Me pediram muito pra fazer episódios sobre os livros. Mas, gente, tá corrido, sabe? Não sei, se um dia tiver, vai ter. Mas se não tiver, quem quiser muito ver, tem muito vídeo muito bom aí pela internet, explicando cada livro, cada coisinha, sabe? Então é ir atrás de um PDF, de alguma coisinha assim, pra poder ver, ler e não esperar muito assim, essa expectativa vir o geral, sabe? Mas como o foco deste episódio é falar sobre Premonição 6, né? E terror, essas coisas todas, eu já divulgo que já saiu 7 novos aí. Os últimos episódios, não últimos, mas saiu mais 7. A última sexta-feira 13. Saiu 7 episódios novos do Contos de Terror aqui, né? Aquela temporadinha especial de terror, do Ecoando. Então vão lá ouvir. Eu sei que eu não tava dando nada, não, mas vocês entregaram muito e eu tô amando, né? Já fico pensando na próxima, na próxima, na próxima. A gente fica assim, ansiosa, né, pra tudo. Mas vamos vivendo um pouquinho de cada coisinha, assim, de cada vez. Vamos escutando os episódios aí já lançados, vamos compartilhando, engajando a gatinha, sabe? E enaltecendo o trabalho dela, que aí as coisas vão rolando, vão acontecendo. Quer mandar um feedback? Quer mandar um negocinho? @bie com B3S 2Ks e um O lá no Instagram. Converso com vocês diretamente sobre tudo, até sobre premonição. Quem quiser lá, sabe? Quiser conversar. Não concorda com uma coisa que eu falei alguma coisa errada, eu só falo baboseira. Só falo coisa inútil, não sei qual, então vão lá, me corrigem. O primeiro acesso a esse filme foram meses atrás, né? Com trailer, aqueles spoilers de gravações, aquelas coisas todas, até sair o trailer. E eu me lembro muito bem de não querer ver ele assim, repetidas vezes. Eu vi uma vez pra sentir ali a vibe, né? Que é vir. Aí eu já peguei assim que, alguma coisa familiar, algo assim, né? E vazava uma coisinha ou outra, mas não fiquei muito inteira, muito assim, não. Até a questão assim de ver no cinema, eu tentei evitar muitas redes sociais, né? Bloqueei ali umas palavras no negócio pra poder não aparecer nenhum spoiler pra mim, que eu gosto de ser pega de surpresa. Mas uma coisinha ou outra acaba vazando, né? Não tem como, a gente tá na era da internet. E a gente, as bolhas, quando consomem a mesma coisa, acaba uma coisinha ou outra escapulindo. Mas eu fui no cinema achando o quê? Que a premonição era aquele trailer ali, né? Porque o trailer ele já entrega basicamente quase que a história do sexto filme, de uma certa forma, assim. Então passa o ar de pra gente que, aquilo ali vai ser todo a premonição, a visão, aí as coisas vão acontecer a partir daquilo ali. E já uma coisa que já veio me trazendo uma preocupação de que como eles vão
desenrolar, né, o ambiente familiar, as mortes ali acontecendo e, né, alguém que tem a visão vai chegar e vai coisar e um vai morrendo um atrás do outro. Ah, a mesma coisa que já aconteceu com os outros filmes, mas a gente estava tão órfão, né, que poderia ser de qualquer forma. Mas, Mona, olha, veio para entregar. E, olha, não sei se é o melhor filme ainda, né? Vi poucas vezes, eu vi a primeira vez no cinema e vi só mais uma vez pra pegar algumas coisinhas ou outra pra trazer aqui pro episódio, mas futuramente, quando sair, eu pretendo ver de novo, porque é a Premonição 6, sabe? Laços de família, e é isso, não tem como. É laços de sangue, né? Nem laços de família. Ô Globo, não me processa. A nossa história parece de fato se passar em 2025. Porque é muito fresh, é muito atual, sabe? É muito tudo. Se não for 2025, pode ser um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás. Mas é uma coisa muito, muito atual. Eu não me lembro de, de novo, né? De ter visto alguma coisa assim de data, aquelas coisas todas. Mas já nos impressiona pela visão, né, ali da visionária, uma coisa que já é entregue, de fato, no começo do filme, no começo. A gente volta lá pro passado, em 1968, para onde se habituou a primeira visão de todos, onde nasceu, de fato, toda essa cadeia de premonição, né? E, cara, isso aí já me ganhou muito, né? Esteticamente, temos ali todo um ambiente mesmo voltado para aquela época e parece que não vai entregar nada, porque não é nem tanto tempo assim lá para trás, né, meus amores? 68, não faz nem tanto tempo assim, quase uns 60 anos para trás que começou. Olha que a morte, né, demorou aí para percorrer, para matar tudo, mas também era muita gente, né? Mas voltando para todo esse começo, né, dessa primeira visão, aonde o quê? É de fato a primeira visão da premonição em si, né? Onde temos ali a protagonista Iris. Se fala muito Iris, tanto faz, né? Junto com o seu marido, namorado, ajuntado, né? Paul Campbell, Naomi Campbell. Será que ela nem lembro agora, só joguei. Mas ambos, né, um casal ali hétero cis, normativo, estão indo comemorar, fazer uma comemoração, onde o marido quer pedir ela em casamento e ela mais ou menos tá grávida, né, ali, querendo contar pra ele ou não. Então a visão se passa muito assim nesse continhos de fada, né? Onde a vida ali tá indo pra trás, mas a morte não quer muito que vá pra frente, não, né? Então a nossa visionária é a primeira, né, de todas, é uma mulher de fato, Iris, maravilhosa, aonde se desencadeou todo esse trajeto de premonição. E onde se habituava ali, né? Onde se passa, é na grande torre de Skyview, é um restaurante nas alturas, vamos dizer assim, a mais de 150 metros do chão. E olha, gata, visual, pra mim, eu já vou até adiantando, é minha visão mais favorita de todas, porque visualmente é muito lindo, sabe? Tudo como da forma que acontece, a história, o enredo, da forma que tudo vai se desenvolvendo. É muito linda essa visão. É trágico, as pessoas morrem, né? Aquelas coisas todas. Mas é uma das visões dos acidentes ali, sabe? Dos visionários, mais linda assim, de longe. E se passa em Nova York, né? Como eu falei, um restaurante lá nas alturas. O nome Skyview. Olha, não tenho, eu só fico tentando lembrar, assim, pensar. Eu quero. Não quero morar dentro dessa visão, né? Mas pra começar, né? Porque esse filme, ele mistura muito que o começo de tudo e o final de tudo. E tem tanta coisa no meio disso tudo, sabe? Entre o começo da vida e o final da vida ali. Da premonição em si, né? Porque da vida a menina lá, a Iris, o Paul, tá? Todo mundo já vivendo, já tinha uma vida. Mas de ser inserida mesmo, né? Dentro da série, dessas coisas todas. Eu sei que é lindo. Temos ali também uma data, né, onde se passa essa visão. É 17 de maio de 68. E uma coisa trágica que é o quê? É a inauguração desse restaurante. E meio que não era nem para eles estarem ali, né, de uma certa forma. Mas pelo menos ela salvou todo mundo. Mas como que eu vou dizer assim? Ele meio que ficou pronto antes, né? Todas
aquelas. Tava em obra, não sei o que, e foi feito 5 meses antes, vem um monte de coisa ali já no começo do filme, porque você já sabe ali que é uma visão daquilo ali, né? E aí fica naquela contradição. Quem viu o trailer vê que é uma coisa muito atual, muito fresh. Aí quem vê aquela primeira visão ali, vê que a visionária, né, é uma coisa assim lá do passado, e as coisas estão acontecendo bem numa década passada. Como que seria esse filme? Como se desenvolveria, né? Da onde iria ocorrer aquilo ali, porque não batia, é um choque de realidade, de cultura de anos, né? Completamente diferente. Mas voltando para todo esse ambiente, onde temos ali o restaurante, né? Que tá na sua estreia, aquelas coisas todas, e ao decorrer do filme a gente vê que foi a primeira vez que ele estreou e no mesmo dia ele já fechou. Mesmo ela conseguindo, né? Spoiler, salvar todo mundo na visão e desencadear lá toda a cadeia de premonição, né? Mas ela consegue desviar ali a morte de todo mundo. E uma coisa que tá ali desde o comecinho do filme, né, é as músicas sendo conversada com as coisas que vão começar, né? Eu falei muito isso no episódio passado aí que eu já falei das antigas filmes de premonição, né? Os antigos filmes. Então tem muito disso e aqui tá muito cheio disso, sabe? Esse filme, ele tem um contraponto, assim, na balança, é muito leve ao mesmo tempo, né? É muito, vamos dizer que coeso e juntinho todas as teorias, de uma certa forma, assim. Tudo que a gente conhecia dos outros filmes aqui tá muito mais maduro, né? E todos esses easter eggs também de música, de sinais que a morte vai dando no ambiente, essas coisas todas. Como a gente já é muito habituado a isso, né? Aqui a gente já vem com os olhos dos visionários e consegue já começar a enxergar uma coisa ou outra e entender. É uma coisa que eu vejo que lá atrás eles não tinham isso, né? No primeiro filme, eles nunca queriam acreditar que ia dar, né, em 6 filmes e até mais. Acredito que possa vir mais, né? Mas eles nunca iam acreditar que ia dar isso tudo de filme. Então não tinha coisinhas que eram implementadas para ir se conectando lá na frente, né? Isso começou basicamente, de fato, no filme 2 que resgatou o filme um e assim foi indo nos demais, né? De uma certa forma. Mas aqui eles jogam tantas coisinhas, tantas informações pro fandom mesmo, que a gente fica de coraçãozinho. Olha, se puderem ir no cinema, né? Se der tempo aí, se não der, mas depois também. Ver com quem aí gosta, que vê sozinho também, e tanto faz, mas só vejam toda essa experiência, né? É perfeita, é única. E tudo que vai ser entregue ali no enredo do filme, a gente vê pelo menos umas pontinhas assim dentro da primeira visão. É um toque assim de sarcasmo, um toque de desespero, né? Até voltado assim mais pro terror, de um suspense. Eu jogo mais pro suspense, né? Das mortes, uma coisinha também mais cômica que esse de fato é o primeiro. Não sei, eu posso ter rido uma vez ou outra nos filmes passados, mas nesse teve várias deixas pra poder rir. E eu vi o cinema também rindo, sabe? Junto. E eu fico, nossa, se seguirem nessa pegada, ficou muito levinho, muito gostosinho de assistir, sabe? Depois de tanto tempo, né, sem ter um filme da saga, ficou muito bom de estar ali. Valeu o dinheiro investido, sabe? Pra poder ir lá ver isso tudo. Veria de novo no cinema? Não, porque tá muito caro esse tipo de cultura aqui no Brasil, né? É complicada. Poderia ser uma coisinha mais acessível. Porém, se fosse mais acessível de uma certa forma, né? Tempo, dinheiro, essas coisas todas, veria assim de novo no cinema, porque vale muito a pena. Mas cara, eu quero ficar muito frisando nesses negócios de música, porque é ao decorrer do filme todo. E depois que eles implementaram isso, fica perfeito. No cinema, né? Ali, porque a música tá em inglês tocando, passa a legenda, aquelas coisas, e a gente vai pegando as minúcias, as nuances do que pode vir, e isso tem muito na primeira visão. Só ali no começo eu reparo que umas 4, 5 músicas, né, que vão antecedendo ali as coisas que vão acontecendo. E como eu falei, a visão é perfeita, é linda, mas aí o que choca já no começo é que quem tá tendo aquela visão ali de uma certa forma é uma jovem dos dias atuais. Ela está sonhando com essa visão. Ou seja, ao decorrer do filme a gente vai entender, né, que quem teve essa visão lá atrás, como eu falei, em 68, foi a avó dela, Iris. E aqui a nossa protagonista a ser apresentada, né, é a jovem
Stephanie Lewis, meus amores. É aqui que ela é uma visionária, mas não é a visionária de uma visão que seja dela, sabe? Ela meio que a visão da avó foi passada para ela. Então, é uma coisa que já quebra a corrente ali, as cadeias de todos os outros filmes e já começa a surpreender, né, de uma certa forma, e ter um desenvolver quase que igual, mas só que único durante a saga, esse filme. E é perfeito, perfeito. Só de pensar nisso tudo o que causou isso tudo, claro que foi um moleque, né, encapetado, mas uma moeda causar toda aquela explosão, toda aquela situação. Ela pegou a moleca do menino, né, a moeda do menino foi desfazendo todas as coisas ali e conseguiu salvar todo mundo, graças a Deus, porque eu não consigo nem imaginar. Imagina, você é 150 metros do chão, tendo pra sair o quê? Uma escada, ok, mas na visão a escada meio que ia quebrando, né? Mas na hora de descer ali, que tá todo mundo querendo fugir, mesmo a visão não acontecendo, né? Quando ela consegue salvar todo mundo, é um elevador só pra todo mundo descer, é um desespero. Meu Deus, pra descer de escada. Ah, eu lembrei da visão. O menininho que causa todo o acidente, né? Ele meio que consegue sair do. Ele sai vivo, né? Entre aspas, assim, da visão dela. E quando ele chega lá embaixo, que tá em solo, assim, descia a escada, tá todo mundo lá se fudendo, cai um negócio lá de cima, eu acho que é o piano. Acho que é um piano, né? Cai lá do Skyville. E em cima dele ele morre. Provavelmente ali era pra todo mundo morrer. Eu não sei se o pessoal que tava lá embaixo na recepção, aquelas coisas todas, mas todo mundo que tava envolvido lá em cima ia morrer porque não tinha como fugir daquela visão. Por isso que meio que a morte demorou muito, né? Pra ir pegando cada família, cada pessoa. Que aqui a gente é apresentada mais ou menos desse estilo de coisa, né, dentro do filme. Então vamos prosseguir, né? Vamos voltar lá pra Stephanie, porque eu tinha que jogar desse menino também, porque foi o toque cômico dessa visão do começo, porque, gata, não tem como. Ele morrendo ali foi tudo. Parece que dá um negocinho no coração quente. Nossa, que monstro! Torcendo pra uma criança morrer, mas a criança matou mais de 10 milhões de pessoas ali, né, na visão. Por causa dela, da moeda dela. E é uma coisa que implementou dentro do filme ali. Depois eu até fiquei tentando catar nos outros filmes se tinha alguma referência entre moedas, né? Porque eles usam muito isso. Ah, o número 8 ou 180, as músicas em si, datas, né? Então, é moeda e uma outra. Nesse filme em si foi muito específico aqui, coisas de moeda, né? Eu lembro no terceiro ter um cara e coroa, um negocinho assim pra decidir ali quem ia entrar dentro da montanha russa, né? Aquelas coisas todas. Eu ia falar roda gigante, mas me segurei. Mas deve ter mais uma coisinha, um filme ou outro assim que seja voltado pra moeda, né? Tenho quase certeza nisso. Mas tem que ver, tem que dar uma olhada, tem que chegar, né? Porque pode ter sido que eles tenham implementado isso numa coisinha antes e eu não meio que não dei uma pegada. E voltando pra nossa protagonista ali, principal de fato do filme, né? Temos Stephanie, como eu já venho falado, né? Ela é neta de Iris, né? Iris, a primeira visionária de toda essa correntezinha, né? Onde ela é mãe, né? A parte é por parte de mãe, essa avó. Então, ou seja, é a avó Iris, né? A mãe Darlene, acho que era Darlene, né? Ela, né? A Stephanie, e depois dela tem mais um filho que seria uma das últimas cadeias ali de famílias que foram geradas das pessoas que foram salvas naquele acidente, né? Que, ou seja, eram para morrer lá, essas famílias todas não eram para dar uma existidinha na face da Terra. Por isso que a morte vem ceifando todo mundo para voltar à ordem natural das coisas, né? Então, a gente sabe aqui que a nossa protagonista desse filme, ela é ligada diretamente com a primeira visionária por parte de mãe dela, né? Vó, aquelas coisinhas todas. Então, meio que botando assim, a avó dela. Eu acredito que a mãe dela deve ter visto alguma coisa em algum momento, né? Porque aqui a gente tem uma relação meio que conturbada. A mãe dela mora com os filhos, né? Já saiu de casa há muito tempo. Então, é uma relação conturbada através toda dessa dinâmica de que ficar louca com a morte, né? Porque a mãe, foi a primeira visionária, teve isso tudo, passou por isso tudo, depois salvou o marido, aquelas coisas todas, mas depois o marido veio a falecer. Ela com dois filhos ficou completamente, né, noiada da morte vai vir e aquelas coisas todas. Isso é retratado bem dentro do filme. Mas ela vai morar bem isolada de todo mundo, né, pra fugir da morte de fato. E meio que isso ela passou pra filha dela, né, mãe da nossa protagonista. Dessa forma de querer proteger muito e da morte, aquilo tudo, e até que ela viu que isso estava desgastando, de uma certa forma,
toda a relação dela com os filhos. E ela meio que se afasta, né? Meio não, ela se afasta por completo. Aí a gente não sabe o que seria pior, se ela teria continuado, né, ou não. Abala um pouquinho. E a Stephanie, ela faz uma faculdade assim num outro estado, numa outra parte, né? Não mora mais ali com o pai dela. A mãe, como eu falei, já não mora, né? Já é separada, não mora junto faz anos. Então ela não mora nem com o pai nem com o irmão. Esse sonho, né, esse pesadelo com a visão da avó da época lá de 68, aquelas coisinhas toda, meio que traz ela para esse seio familiar de volta, né, para casa dos pais, do pai em si, né, para casa de tios, essas coisas todas, para uma família, para aí poder assim, quem é minha avó? Tô tendo um sonho com ela, cheguei a essa conclusão que é ela, eu quero chegar até ela, o que que está acontecendo, né? Eu nunca tive esse negócio, eu não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo fazer nada, eu tenho que achar minha avó, que ela, eu sei que ela vai dar um jeito nisso. E ela volta pra família, né? Aquelas coisinhas todas que vai acontecendo ali, que não tem como destacar isso tudo, né? Só vendo o filme, mas vai indo pra esse ladinho. Um sentimento que me pegou muito, muito, muito logo assim nesse começo desse filme, né? Que ela vai pro seio familiar ali, né? Tenta ver essas coisas todas, mas assim que ela chega, ela vê que o tempo passa, né? Pra onde ela tá, é o tempo dela, e ali o pessoal, a vida continua, as pessoas vão vivendo, a vida vai continuando, ela vai ficando de fora de coisas que acontecem, né? Porque as pessoas estão ali vivendo então, e tá acontecendo. Mas esse sentimento, né, de não pertencimento de uma certa forma, de não conhecimento, né, das coisas que se passam ali. Ela já vê o irmão dela mais crescidinho, já paquerando, sabe? Essas coisas todas, e ela não tá por dentro de nada daquilo ali. É um sentimento muito, né? Não sei. Já passei algumas vezes por isso, de uma certa forma, né? A gente, acho que todo mundo passa por isso, né? Porque tem relações na nossa vida que a gente às vezes deixa assim de lado, né? Pra focar mais em outras coisas e depois a gente volta nessas certas relações e vê que as coisas evoluíram. Ou não, né? Tanto faz, mas ter esse sentimento de estar vivendo muito em outro lado e numa certa parte assim você não tá acompanhando e ali também tá acontecendo a vida, sabe? Tá indo. É perfeito, né? Mas ela consegue causar ali um desconforto familiar no começo, né? Por trazer de volta assim, à tona, né, o pensamento da avó, a lembrança de que a avó existe, aquelas coisas todas, e que é atrás, ela vai atrás da avó e a avó tá morando. A Iris, meus amores, morou no meio do crepúsculo, do lua nova, aquelas coisas todas. A velha ficou doida mesmo e fez pencas de coisa para se proteger contra a morte. Que ali eu via milhões de formas de morrer. Ela não podia sair de casa literalmente. Eu não sei como ela comia, eu não sei como ela vivia. Às vezes tem isso, né? Certos tipos de furinho, mas dá pra ir. Eu sei que esse tempo todo ela ficou reclusa, acho que mais de 20 anos, né? Eu acho que uns 20 anos dentro dessa casa aí, no meio do nada, na floresta, estudando basicamente mais coisas que estavam acontecendo com os outros visionários, né? Ela tava ficando, mesmo longe, tava por dentro ali de tudo que estava acontecendo com todo mundo e anotando tudo, fazendo meio que uma enciclopédia, acho viva ali, né? A enciclopédia dela. E ela sabia que uma hora ou outra alguém ia precisar, né? E a Iris indo lá, ela passa esse esse livro, vamos de livro mesmo. É que eu queria um outro tipo de palavra, não tá vindo na minha cabeça. Mas ela passa pra ela, né, esse conhecimento, essa reunião de coisas. Mas nesse desentendimento, assim, a morte acaba pegando ela de fato, uma coisa que ela tava, né? Já, uma hora ela ia, porque ela já tinha descoberto. Ela já tinha descoberto um câncer, né? Então, mostra lá, você vai ficar aí, mas as coisas têm que acontecer. A cadeia natural tem que andar, meu amor, vamos, toma esse câncerzinho. Se eu não conseguir te pegar uma hora ou outra, você vai ter que ir, né? E foi mais ou menos isso daí. Uma hora ou outra ela ia e acabou que Stephanie viu a avó depois de milhões de anos e a vez que viu, a avó morreu na frente dela, né? Aí temos a primeira morte, de fato, do filme, né? Assim, nesse tempo fresh, nesse tempo atual, que é a da avó, da Iris, da primeira visionária de todas. Ou seja, ali ela já desencadeia da morte seguir em diante, pegar a filha dela,
pegar os netos dela e assim sucessivamente. Como na visão a Iris era a penúltima a morrer, né? Ela salva um garotinho junto com ela ali na visão, ou seja, todo mundo morrendo lá na torre no começo, né? Na visão, ela se salva por alguns instantes, mas acaba morrendo. Na visão, todo mundo morria. Mas só que ao se salvar, ela salvava o menininho, ou seja, ela morreu e depois morreu esse menininho. Então ela sabia que enquanto a morte não pegasse ela, o menininho estaria livre, né? Que também já era um homem, hoje em dia ali vivendo na vida dele, até esperando, sabia que ia dar ruim. Se a morte chegasse ali na Iris, iria chegar nele a qualquer momento. Então era mais ou menos isso que eles estavam esperando, né? A cadeia da morte. E atrás de cada um, sabendo que a sua hora vai chegar. E a gente sabe, né? A única certeza que a gente sabe é que uma hora a gente vai morrer. A gente não sabe quando, como, né? Assim, no geral, tô dizendo assim, no geral, de todo mundo, né? Os mais normais não sabem, mas sabe que vai morrer. E aqui é uma coisa que quem viveu ali sabe que a morte tá vindo, meu amor. Ou você, né, se ajuda ali, se não se ajudar, ela vai vir de uma hora ou outra. É basicamente o que a gente faz, né? A gente vive, a gente tá aí, mas sabe que a morte também tá vivendo junto com a gente. Uma hora ela chega, mas quando, né? Pelo menos esse encontro de Stephanie, né, com a Iris, eu vou ficar falando de Iris, que pra mim é Iris, né? Não tem como, não sou inglesa. Mas o encontro da Stephanie com a Iris, ela. Nossa, a Stephanie veio aqui do nada agora. Ela me lembra muito, muito, muito a Vanessa Hudgens. Eu não sei por quê. Tipo, não tem nada a ver, né? Pegando assim, não tem nenhum traço. Mas umas coisas ou outra parece que dá uns traços, assim. Uma atuação ou outra, assim. Eu lembrava da Vanessa todinha. Não sei se era a roupa, o estilo mesmo de atuar, sabe? Porque fisionamente não parece muito assim, não, sabe? Tem uns traços, uma coisinha assim. Mas é o cabelo cacheadinho, onduladinho, eu não sei. Só quis jogar mesmo. Me lembrava muito, né? Mas esse encontro das duas ali, né? É logo assim no comecinho do filme, meadinho do filme, que acontece. É muito esclarecedor porque ela conta muita coisa, né? E dá o caderno pra Stephanie para as coisas irem rodando. Mas a gente vê ali que aconteceu muita coisa e ela sabia de tudo, né? Como eu falei. E o melhor é que no começo a gente só vê a visão, né? Só a visão acontecendo de fato. A gente não vê ela impedindo. Aqui nessas conversas, a gente vê ela impedindo, que é o quê? No momento que o marido vai pedir o casamento, né, ali pra ela, e ela vai falar que ela tá grávida, as coisas vão acontecendo a partir dali, né? Eles já estão lá na Skyville. Então já estão lá em cima de qualquer forma, né? Foi da onde ela partiu ter a visão. Não foi nem antes de entrar na Skyville, foi lá em cima mesmo. E foi, ainda bem que ela conseguiu, né? E salvou todo mundo. Mas a gente vê muito mais disso, né? De como ela teve a visão, tem mais flashes. E aqui a nossa visionária Stephanie, de uma certa forma, ela continua ainda, né? Tendo relances da visão da avó. E na posse do livro, de todo aquele estudo, ela começa a ter meio que visões de próximas mortes, né? Porque a avó, de uma certa forma, ela já tinha previsto as mortes que viriam depois da família dela, né? Ali dos filhos e dos netos e não tem bisneto ainda, muito nova, né? Assim, não tá, não veio aí. Mas ela vê, né? Tem cada coisa ali detalhada. Uma coisinha que eu queria muito que fosse muito explorado mais o livro, esse livro dela, né? Ou contar até uma história dela ali reclusa, tentando, sabe, um spin-off dela dentro ali da floresta, tentando não, né? Fazendo, dando vida naquele livro ali, pegando ai, como que eu vou dizer, as pesquisas? Vamos de pesquisa, todas as informações, muitos jornais, né, aquelas coisas todas, assim, então, seria legal ver um filme, um spin-off só disso mesmo, baseado porque agora também não tem como mais ter o Todd, né, o personagem lá, que já a gente fala, uma coisa que foi desvendada nesse filme, mas que tenha ligação ali com ela, seria muito bom. Mas a gente segue, né? A gente vai seguindo, que nem tudo vai ter mais como pra si, mas ela impede muito, né? A primeira visão, então a gente entende de como vai acontecendo. E isso só aconteceu, pelo menos que a gente saiba, né? Foi no filme 4 porque é o que foi mostrado até agora. Pode surgir outros filmes pra frente, a gente não sabe. Mas no filme 4 onde ela impede. Ela não, era o Nick.
Não lembro agora o nome, mas foi no filme 4 que tem uma das segundas premonições, que são dentro do filme mesmo, né? Onde eu não sei se era o shopping que ia explodir. Olha, os filmes eu vi semana retrasada, assim, já não lembro. Mas eu tenho quase certeza que só ia explodir mesmo o cinema, pra acabar com o pessoal do resquício ali, do pessoal da, daquele autódromo, né? Daquelas coisas ali, que ficou um resquíciozinho de gente. Eu acho que a morte só queria matar aquele pessoal ali. E levar um ou outro que tava no cinema junto, mas fazer o quê, né? Escolheram pra estar ali no lugar. Mas eu acho que ela não ia explodir assim o shopping por inteiro, não. Não lembro. Sei que vai acabando, né? Tem escada rolante, tem aquelas coisas todas. Aí será que ele já era uma outra visão que tinha mais pessoas dependentes, né? Descendentes dos visionários passados, onde a morte ia usar pra matar mais de um ali e acabar mais rápido com essa cadeia, né? A gente não sabe aonde era Nick, né? Impediu mais uma vez, ou seja, foi a primeira visão que a gente teve a começo ali, tipo, impediu, mas todo mundo morreu, de uma certa forma, né? E aqui a gata também impediu e as pessoas foram morrendo todo mundo. A Iris, né? Ou meio que ela só retardou, assim, mais pra frente as coisas de acontecerem. No caso, todo mundo morre, né? Ela foi estudando tudo mesmo, deu tudo ali, porra, 20 anos de reclusa é muito tempo, né? É muita coisa. Mas de qualquer forma ele ia morrer, se não fosse da forma ali que ela morreu no filme, ia ser de câncer, de uma forma ou outra, iria vir a morte pra ela. Então aqui a gente já tem a Stephanie com o seu livro, as informações, tentando, né, ligar tudo e caindo quase no conto ali do que a mãe já caiu no passado e estragou a vida dela, de uma certa forma, né? Agora ela trazendo todo esse legado para ela. E com toda essa informação, ela passa a sentir a morte, de como a morte funciona, né? De ter aquelas visões de como pode funcionar ali e sabendo que os próximos seriam os familiares ali, ou seja, a Iris tinha acabado de morrer, a, e iria seguir, porque até então ali já tinha todo um esquema de que a morte vai pegando assim, a família por família. Ou seja, qual era o filho mais velho de Iris, né? Abaixo da cadeia ali da árvore genealógica dela. Seria o filho mais velho, que era o tio Howard, né? O tio Howard, foi o próximo a morrer de fato ali dentro do filme. E ali seguindo para os filhos deles, aí depois passa para a próxima filha, que seria a mãe de Stephanie, Darlene, e ali passando para os filhos dela até assim todo mundo ir morrendo. E aí a gente para pensar, será mesmo que foi funcionando assim, né? Tem muitos furos, se for pensar, parar assim para pensar nos filmes passados, porque tinham visionários que tinham os pais vivos e não tinha nada assim relatado de que, ai, passaram por. A minha mãe teve uma visão recente e acabou fugindo da morte, não sei o que, essas coisas todas. Não, mas também pode ser o quê? Ah, esses visionários eram adotados, os filhos né, os pais de fato já tinham morrido há muito tempo. Mas aí será que a morte esperou esses meninos assim crescer, essas pessoas crescer para ter uma visão e matar de novo? É muito tempo, né? Não dá. Ou será que só a família da Iris que ela foi seguindo de família em família? Né? A morte pode ter não pegar o quê? Todo mundo que tava numa cadeia assim de cima. Aí depois pegou todo mundo daquela cadeia, foi descendo os que se originou daquela cadeia ali, foi indo. E assim com todas as outras mortes. Tá dando pra entender? Não sei se eu tô conseguindo me explicar. Mas aí quando chegou na Iris, pegou por família. Né? Tem muita coisa ainda que tá muito em aberto. Né? Eu falei que esse filme é muito casadinho, muita coisa, mas ele também dá muito mais assim, ai, o quê? Muito pontos de interrogação pra gente. O que tá acontecendo? Será que é assim? Será que é assado? É bom que engaja, né? Entre vários outros tipos de teoria, e é nisso que eu tô no hiperfoco, né? Tô vendo vários tipos de teoria e às vezes umas faz mais sentido, outras não. Mas eu tô nisso daí. Eu acho que desde o começo a morte de fato pegava família por família, né? Ah, e fulano de tal foi o primeiro a morrer na visão da Iris. Então aquele dali, quem ele originou, né? Os descendentes dele vai morrendo, morrendo. Aí tá, quem foi o segundo? E assim foi indo. Pode até que seja demorado, né? A gente não sabe. Aí se esses outros visionários que tinham pais e mães nos filmes passados, que de um lado ou outro tem que morrer. Ou o pai vem, descendeu ali, né, do pessoal que morreu, era pra morrer, né, Skyville e não morreu, ou a mãe, né, era descendente. Um dos dois tem que ser descendente. Aí vai que, só tinha um pai, a mãe já morreu já tem um tempo. E por que o filho não morreu depois desse tempo? Né, ou morreu logo em seguida que da mãe ou do pai, assim. É muita coisa ainda pra pensar, é alguns furinhos que ainda tem, mas a gente segue aqui de volta pro filme, né? Porque não dá. Nessa altura do filme a gente já meio que volta pra o quê? A mãe da Stephanie querendo voltar, fazer laços mais, né?
De tipo, acabamos de perder a mãe, aquela coisa toda, botar como se nada tivesse acontecido. A gente vê muito dessa relação familiar, né? Desse estranhamento, dessa falta, né? De uma certa forma. É um filme que é muito, 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 muito familiar. Eu acho que isso que é o diferencial dos outros também, né? Eu posso até, ao decorrer desse episódio, falar mais sobre isso. Mas o que me pega muito é isso, por ser familiar, né? Antes era o quê? Grupos de amigos, que é muito maneiro, ó, é muito jovens, alguma coisa assim, como eu já falei no episódio anterior, né? É muito legal. Aí grupos de amigos que são um pouco maiores, né? Ok, legal. Mas aí grupos de pessoas que não se conhecem acabam se conhecendo por causa ali da visão. Aí, ok, legal. Mas aí quando traz para um âmbito familiar, que tu vê que as pessoas ali têm um laço de sangue mesmo, né? Um laço mais forte. E tem todo esse histórico de lá de trás pra cá. A gente vê toda essa árvore genealógica durante os anos de onde deu, né? Onde tá hoje em dia, de que não era pra existir, né? Não era pra estar ali. E traz uma fixação, uma coisa, né? Aí a gente entra no quê? Numa visão que não é a visão, né? Mas só traz aquele frio na barriga, né, assim, grande parte das vezes, que é onde você começa a ver a Stephanie estudando todo aquele livro, aquelas coisas, né, para poder passar para a família, para poder se inteirar mesmo das coisas que podem vir a acontecer futuramente, e começa todo aquele relato, assim, de estar todo mundo junto no churrasco de família, todo mundo aproveitando, vamos aproveitar a vida, né, mamãe acabou de morrer, mas vamos fazer aqui um churrascão. Mas isso é até falado pelo tio dela, né? Como mais velho ali, que seria é o próximo da linhagem, né? A Vinha assim, onde ele diz uma frase que não podemos escolher o que queremos, né? As pessoas, assim, no geral, o que queremos como família. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que a gente escolhe, assim, lá no plano espiritual, a gente desce, mas voltando sem ser chata. Ele joga muito disso, né? De não poder escolher a que queremos. A gente não pode escolher a família que a gente quer. Mas a gente pode amar a que temos, ou seja, a gente olha para nossa família e a gente pode amar. A gente não escolheu aquela família ali, entre muitas aspas, né? Mas a gente pode amar cada dia mais. E é uma coisa que pega muito, né? Eu já falei que premonição vem muito desse lado pra mim, de igual Jogos Mortais, é uma coisa de dar muito valor à vida, dar valor a cada segundo, sabe? A cada pessoa, a cada coisa mesmo que parece o mínimo possível, mas parece que não tem valor, mas tem muito valor, tem muita coisa, assim. E esse filme reforça muito mais isso, né? O poder da família, de uma certa forma. Então, ali no churrasquinho, que a gente vê que ele tá se desencadeando para que foi o trailer, quem teve, assim, a visão antes de ir no cinema, você já viu o trailer, não sei o que, já sabe que tá desencadeando para aquilo ali, de vai acontecer um monte de coisa agora as pessoas começam a morrer, aí vai um atrás do outro, e agora é a visão de fato de Stephanie, não sei o que, vamos ter outra visão dentro do filme, essas coisas todas, mas não, é só uma sessão atrás da outra, de quê? De quase morte, que é muito bom esse sentimento, aquele suspense de tipo, agora vai morrer. Não, agora ele vai beber aquilo ali com gelo que tem vidro também, não sei o que, vai cortar tudo por dentro. Aí vem um finge que é, aí outro finge que não. E assim fica indo. Eu tava sentindo muita falta disso, sabe? Nisso aqui tem até demais, né? Mas é muito bom esse tipo de quase morte, de vai morrer agora, não sei o que. Mas aí. Uma coisa que de fato aconteceu, não deu pra desencadear, né? E pra mim surgiu ali das melhores atuações do filme, onde a filha vê o pai morrendo pelo. Qual é o nome daquele negócio? Cortador de grama? Acho que é um cortador de grama, né? A cabeça ali dele sendo engolida pelo cortador de grama, ela começa a gritar. Nossa, eu fiquei toda arrepiada dentro do cinema. Automaticamente eu voltei lá. Foi o quê? No filme 2? Acho que no filme 2, né? Que a mãe vê o filho morrendo na frente. Aqui também a gente vê o menininho que aí ele salva na visão. Ele vê a mãe dele pegando fogo dentro do Skyville, né? São coisas assim que eu acho que toca muito mais quando é família, né? Quando é uma família ali morrendo, alguém assim vendo, do que são amigo, uma coisinha assim. Não são amigos, porque de fato, às vezes naquela frase ali que o tio, né, falou, às vezes os amigos são a família, né? Que a gente escolhe de uma certa forma, assim, pra poder viver. A gente escolhe e ama de uma certa forma. Então, voltando todo esse pensamento que eu tava me enrolando, né? Esse churrasco, essa coisa toda da apreensão, dali já desenvolver a primeira morte, né? Onde a avó já tinha morrido, aí o tio vem, o mais velho, e começa a morrer. E a gente vê que ali os próximos serão os primos dela até chegar na família dela, né? É o que vai desencadeando todo esse filme e que tem um outro dos, assim, um dos maiores plot twists maravilhosos. Dessa família do tio, tem a mulher, né, a tia dela, que não tem nada a ver, porque
ali de uma outra linhagem, ela de fato era pra existir, tá ali, ela se casou com um tio que não era pra existir, e teve filhos que não eram pra existir, ou seja, os filhos eram pra morrer. Ela tem 3 filhos com esse cara, né, o mais velho, a mais nova do meio e o mais novinho. Ou seja, quem é pra morrer é o mais velho logo depois do pai. Esse mais velho não morre. Pula ele e morre a do meio ali, que também pra mim é uma das mortes mais icônicas, né? Eu ainda não cheguei assim nas mortes icônicas na parte, mas já adianto que a morte ali do caminhão de lixo é muito icônica, é perfeita. Esse filme teve bastante, várias mortes assim, né? Bem chocantes. Mas quando temos o acesso ali, que meio que a morte pulou um do outro. Porque a gente tem uma cena ali onde o mais velho ele meio que foge da morte. Ou era a morte mesmo querendo enganar nós, telespectadores, achando que, tipo, ah, não consegui pegar ele, então vou pular pra próxima, pegar a próxima diretamente. Porque ele foge várias vezes da morte, né? Tem vários, tipo, de cenas, igual eu falei lá na hora do churrasco, em família, não sei o que, que parece que vai morrer, parece que vai morrer. Ele tem vários tipos de cenas assim, e não morre, né? E acaba morrendo a irmã do meio. Então já sabe que o próximo seria o irmão mais novo e pula ele. Mas só que nesse meio todo, a gente descobre pela mãe que ele não é filho biológico do pai lá. Então, ou seja, graças a Deus ele tá salvo. Mas aí ao mesmo tempo você descobre que o seu pai que faleceu, né? Tudo bem, mas já faleceu. Não era o seu pai biológico, de uma certa forma. Então, tem muitas reviravoltas, tem vários plot twists. É coisas que te fazem rir dentro do cinema. É coisas que te fazem ficar com o coração apertadinho, sabe? E as mortes que eu falei, icônicas, 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 né? A do caminhão de lixo, a da máquina de ressonância é perfeita. Ó. Tem várias mortes. E nesse meio de estar tentando salvar um ao outro, né? Vamos lá cair no nosso personagenzão, né? Que de fato volta para esse filme para apresentar e fechar com chave de ouro. Que é o William Bloodwood, né, queridas? O Tony Todd aí, que fez a sua última participação na saga, né? Que infelizmente acabou falecendo no ano passado. Então tivemos um desfecho ali até que majestoso para ele, né? Porque nos filmes passados parecia assim uma coisa mais bem misteriosa, uma coisa assim, ah, eu vou lançar uma frase aqui e vou sair. Um filme ou outro não apareceu, né? Nesse daqui a gente tem uma participação de tela, assim, bem maior, onde ele explica qual foi a origem dele, né? A gente fica sabendo que ele é o último a morrer nessa história toda, lá na visão da Iris. Ele era o menininho que ela salvava, então, queridos, temos aí, né, todo um desvendar, todo um negócio onde ele solta também que temos sim uma sobrevivente ainda, de uma certa forma. Então, morre um pouquinho aquele conceito de achar que a Kimberly pode ter morrido, né, no filme 2 lá no final, ou pós. Aqueles créditos, como eu falei, que vem no DVD do 3, né? Então, cai por terra e vê que ela de fato é a única que sobreviveu ali a toda essa esse planejamento da morte, de uma certa forma, né? É citada por ele. Os pessoal lá que faz o filme, essas coisas todas, os desenvolvedores, né, chegaram a cogitar de trazer ela. Tem uma cena, né, gravada com ela em si, eles dois, passando tudo isso para essa família, né? Todo, ah, está acontecendo isso e isso com você, preste atenção. Parecia os dois, mas acharam que ela iria roubar muito a cena, e eu concordo muito. O Tony, né, o William tinha que brilhar sozinho nessa cena, como foi, de fato. Entregou tudo. Temos uma pitadinha de comédia ali, temos uma pitadinha de tudo, né? E como ele trabalhava num hospital, sempre trabalhou ali, e ele meio que ajudava a Iris, nesse trâmite todo dos corpos, de saber das mortes, de tudo isso. Ele era como se fosse a Iris aqui do lado de fora, né? Ele não poderia morrer antes dela, sendo que ela morreria antes dele, e ele seria depois, então ele poderia ficar aí livre, vivendo, dentro das circunstâncias ali, né? De estar bem, de vivendo, mas sabendo da morte dela, ele sabe que acaba sendo o próximo, né? Após daquela família ali toda aí, ele seria o próximo, mas também, como a Iris, né, foi presenteada ali pela mortezinha de uma doencinha, ele também, a mesma doença, foi presenteado. Então, de uma certa forma ou outra, já estava quase indo. Foi uma participação ó, majestosa, como eu falei, ele explica muito bem, né? Traz muito aquilo de, olha, você, para sair disso, desse ciclo, ou você morre ou você mata, né? Então a gente sabe também que a Kimberly meio que ela morreu lá atrás e trouxeram ela à vida de volta,
né? Então por isso que ela voltou de fato, né? De uma certa forma, mas o que fica muito uma pontinha solta, né? Como eu gosto de falar muito, é que meio que se a pessoa engana a morte, pelo que eu entendi, não sei se é isso, eu vi muita gente comentando nos vídeos da vida, nas teorias das vidas, assim, que entendeu dessa forma também, que é o quê? Se a pessoa engana a morte, ela quebra todo aquele ciclo em diante. Então, meio que a morte desiste e não pega mais ninguém. Ou será que a morte só desiste daquela família ali e pula pra próxima, sabe? Quase que não saiu aqueles que são olha, só piorando cada vez mais. Ou a morte pula pra próxima, sabe? Da família, assim. Um exemplo. Se ali da família do. Ah, esqueci o nome do tio, é o Howard. Howard, né? Se da família dele, o mais velho a gente sabe que não era dele diretamente. Então, se a filha do meio não tivesse morrido de fato, o caçula não teria, né, morrido. Aí pularia já pra família da Darlene. Será? Então, não sei, né? A gente não tem como. Ou será que só a morte pula aquela pessoa e pula pra próxima? A pessoa sai de fato do ciclo quando ela engana a morte, né? Porque a gente viu milhões de vezes nos filmes passados que às vezes enganavam a morte ali, saía três sobreviventes, quatro, assim, aí, no final acabava morrendo todo mundo porque a morte voltava para aquele ciclo vicioso. E da Kimberly meio que só pra uma pessoa ou outra e o pessoal saiu vivo. E né? Aí tem coisas que falam que eles não saíram vivos, mas é como eu falei, que tem umas coisas que fica muita ponta solta, é muita coisa pra pensar, é muita teoria. E eles também não vão entregar muito assim, porque eles querem próximos filmes, né? Mesmo tendo atores aí que já não estão mais em terra, eles querem fazer outras coisas, né? Quer extrair, ainda mais agora que foi um sucesso que foi Premonição 6, eles com certeza vão voltar pelo menos. Eu a creio assim com mais um filme, mais dois, né? E para poder ter mais informações sobre esse mundo, né, esse lado de premonição. Aí, após essas informações aí sendo digerida por eles, né, os irmãos lá das outras famílias que ainda não tinham morrido, pelo menos o mais velho não era para ter morrido, né, eu acho que ele meio que foi ali por engano no meio disso tudo, ou ao meu ver também, se o mais novo de uma certa forma ali tivesse matado ele, ele poderia viver, mas como a vida do menino, né, do mais novo, tava nas mãos dos mais velhos, porque de uma certa forma eles resolveram matar o mais novo, porque ele tem alergia à pasta de amendoim, amendoim no geral, alguma coisa assim, né? Então fazem ele inserir ali o amendoim para poder dar uma alergia e ele meio que morrer com parada respiratória, pela alergia, pelas coisas todas, e trazerem ele de volta, de uma certa forma, né? Mas aí um dos antídotos que estava ali na mão dele para pelo menos das primeiras fases de reanimação tá na mão do menino, do mais velho lá, que eu esqueci o nome de todo mundo. Mas acaba morrendo mais velho pela morte lá da máquina de ressonância, que também é maravilhosa. Nossa, muito agoniante. Né? Esse filme ele tem uma pitada de agonia muito, assim, sensacional. É perfeita, sabe? Na medida certa, de uma certa forma, sabe? Entende? Mas o filhinho lá, o caçulinho, o fofinho, o gostosinho, acaba indo também. E nisso vai pra família da Darlene. E adiantando, né? Basicamente morre todo mundo. Ah, mas é assim, de fato? Não, vamos ver o filme. Porém, tipo, dos dois, né? A Stephanie com o Charlie, os irmãos ali, filhos de Darlene. Darlene já tinha falecido, já tinha batido as voltas. A gente acha que eles vão sobreviver por ela ter tido uma morte, muito entre aspas, parecida com a Kimberly, né? Ela era mais velha que Charlie. Então, meio que se ela escapasse da morte, ela meio que se afogou, deu uma afogadinha ali, de uma certa forma. E o Charlie salvou ela. E ele meio que escapou da morte porque ele escapou da morte. Sabe, assim, o ciclo da morte ali que a gente já tava falando. E não foi meio por esse lado aí, não, né? Vai vivendo, passa ali umas semanas, como de praxe é nos últimos filmes, né? E eles acabam morrendo no final do filme. E uma coisa que me capta muito o começo do filme pro final do filme, né? De fato, eu já abri numa linha de trem, né? A gente tem muitas referências de vários filmes passados, como sempre, né? Mas aqui ele abrir numa linha de trem e a morte final ser causada ali pelo um trem, e nem pelo trem específico, né? Mas também é, porque o trem ajudou muito. Eles morrem mais sabe aqueles troncos de árvore do filme lá 2, né? Uma morte mais ou menos assim. Vem dentro do trem tem uma carga de troncos assim, né? Que o trem descarrilha, vai pra cima deles, o trem não pega eles, mas os troncos acabam voando e pegando os dois e matando os dois no final. A gente não sabe se é uma
visão, né, porque assim como nos outros que tiveram a visão e meio que volta lá no 3 a visão da Wendy dentro do trem, né, do metrô lá, whatever. Ela meio que tem a visão toda e ela volta pra dentro do trem e vê que aquilo tudo vai acontecer e acaba o filme, né? Aqui não, acontece todo esse acidente, os dois morrem e acaba o filme, não é tipo, ai, tá tendo uma visão. O que faz entender que é uma visão. Antes de acontecer esses acontecimentos, né, todo, ela dá uma furadinha ali de dedo, né? Tem todo esse presságio, todo esse o antes, de sempre os visionários furar o dedo, machucar o dedo, acontecer alguma coisinha assim. Agora, eu não me lembro se no primeiro tem isso, né? Mas em grande parte dos filmes tem sim. Eles acabam machucando o dedo antes de ter a visão. Então, eu acredito muito que seja uma visão, né? Pode ser que os dois não tenham morrido. Tem muita coisa ainda para ser descoberta futuramente. Muita coisa para trazer também lá de trás, né? Tem muito filme. Sabendo fazer ele direitinho, dá pra extrair o máximo, sem ficar aquela coisa massiva. E uma coisa que eu reparei, esse filme ele não tem igual o quarto e o quinto, que tem aquela abertura, né, com as mortes, aquelas coisas todas dos passados. Aqui o filme começa diretão e vai acontecendo, vai acontecendo. Ah, o pós-crédito, não é nem o pós-crédito, os créditos mesmo no geral, pós-crédito, tudo ali no finalzão do vídeo, sabe? Que ele toca música, fica subindo as letrinhas, né? É meio que o quê? O que, assim, visualmente dá pra entender. É a moedinha, né, de todo o filme ali, rodando em cima das pesquisas da Iris, sabe? Tipo, como se fossem os recortes de coisas que ela já viveu ali. Mas aí uma coisa que pega é que dentro, no meio desses cortes, assim, de notícia, de jornal, essas coisas todas, tem as fotos de Stephanie e de Charlie ali, como se fosse uma manchete de jornal, falando que eles tinham sido morrido fatalmente, né? Essas coisas todas. E nesses entrelaçares tem vários tipos de mortes que já aconteceram dentro de todas as sagas, né? De todos os filmes em si. Mas é muita coisa em inglês, né? Tem que parar ali, de fato, tem que ter uma atençãozinha. Com certeza deve ter alguém que já fez um filme, né? Que já é mais voltado para isso, conteúdo. Já foi lá, pesquisou tudo. E deve ter algum vídeo aí em algum local falando das coisas que aparecem lá, todos os easter eggs. Eu peguei por alguns, né? Porque, como eu falei, é a segunda vez que eu vi o filme, eu só vi a primeira lá no cinema. E a segunda antes aqui de fazer esse episódio, pra ter uma refrescadinha de mente. E foi onde eu reparei mais dentro disso lá no final, todos esses noticiários, né? De jornal impresso, com recortadinhos lá. E tem várias mortes, né? Várias imagens, várias coisinhas mesmo. Então, uma coisa que dá ali, ó, acho que morreu sim Stephanie, e aqui de fato encerra toda a saga de premonição, né? Desde, era o quê? 68, né? Desde 68, quando foi a primeira visão, pra ela retornando, né? Porque não tiveram uma visão nova, de uma certa forma, mas parando pra pensar, a última visão ali de Stephanie pode ser considerada, né? Uma visão, eu acho em 2025, se é que se o filme passa em 2025. Então, levou ali quase 60 anos pra morte fechar todo o ciclo dela, de ir atrás de cada família, de cada descendente que não era pra ter nascido, né? Então, temos muitas e muitas teorias, temos muitas coisas, é por isso que eu convido vocês, quem é fã mais assíduo, quem quiser conversar sobre premonição, desde qualquer filme, sabe? Livro no geral, HQ, @Bie com B, 3 S, 2 Ks e um O lá no Instagram. Tô sempre abertinha pra vocês pra conversar. Mas o episódio ainda não acabou, não, tá? Mas é só, tá? Pra dar a divulgação da gata mesmo, pra dar a cartada dela. O que me pegou muito nesse filme, de fato, foram as quase mortes, né? Todas as cenas que te deixa ali preso e você fica tentando lembrar, assim, ver de que forma, se de fato a pessoa ali vai morrer naquele momento, o que vai acontecer, né? Lembra muito a morte, é o que no quarto filme? Eu acho que é no quarto ou é no quinto. Agora, meus amores, eu não vou estar dando uma lembrada. Lá da, da ginasta. Eu acho que é no quinto filme, né? Que tem a ginasta que morre. Acho que é no quinto filme, sim. Esqueci o nome dela também. Mas tem toda essa apreensão diante da morte dela, né? A gente sabe que ali, de fato, ela vai morrer. Mas fica toda essa. Ai, meu Deus, dá um frio na barriga enorme. E no filme tem bastante disso, sabe? É uma coisa que sentia falta, né? Eu peguei todos os filmes pra ver um atrás do outro. E uma coisa ou outra assim, a gente vai sentindo falta durante os filmes. E uma das coisas são essas aí que
é perfeito, te deixa ali presa, né, na tela, você fica olhando e imaginando o que pode ser os próximos passos, o que que vai acontecer, aí quando não acontece você fica: "Ai, não, vai ser outra coisa então", e assim vai seguindo. Tem muito, muito disso, né. E fora também o fato de ser, assim, familiares, né, ser famílias ligadas, e a gente vê que a morte vai pegar um por um ali, vai passar por um, e a gente fica, às vezes, até se colocando no lugar, né, porque querendo ou não tem como, a gente se pensa, a gente se coloca ali dentro do filme, se coloca dentro das relações, se coloca dentro de cada coisa que, de uma certa forma, assim, que acontece, né, a gente se liga e interliga com coisas que já aconteceram com a gente, e acaba ficando é estranho, porque é família, né, a gente para pra voltar, analisar nossas famílias, e eu acho que isso traz esse filme, né, traz muito disso, essa mensagem de aproveitar o momento com as pessoas que você ama, principalmente por ser família, eu acho que traz muito essa mensagem por causa disso, né, o valor à vida, o valor à família, o valor ali ao seu redor, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda de vida aqui nesse universo, né, nessa dimensão, nesse planeta Terra. E as coisas podem acontecer de uma hora para outra, e eu sei que, assim, comigo é um pouquinho diferente, né? Porque eu sou um pouquinho com o pezinho lá do outro lado. Então eu já tive vários presságios, vários tipos de premonições que eu sei, querendo ou não, assim, sei lá, que alguém vai partir dessa pra melhor, sabe? Sempre, às vezes, não com antecedência, às vezes num dia, eu começo a pensar na pessoa e fico preocupado com a pessoa quando eu vejo a pessoa se foi naquele mesmo dia, sabe? Eh, de premonição para poder se assemelhar ao filme, eu já tive algumas coisas assim que lembra os visionários, sei lá, confusos do quarto filme. Era do quarto que ele tinha. Ele via algumas coisas que você tem que tentar encaixar, sabe? De uma certa forma, assim, cabeça, passa. É como eu já falei nos primeiros episódios aí da temporada de terror, né? Contos de terror do Ecoando, vão lá escutar. Eu falo um pouco sobre premonições também, sobre essas coisas assim, mas no meu eu pessoal, né? No meu eu íntimo. Eu acho que eu falei sim, tenho quase certeza. Mas de às vezes estar andando na rua, olhar pra pessoa e sentir, sabe, a energia. Não é como assim no filme que passa aquelas imagens cortadas. Eu não sei explicar como é que é, mas só sei que eu sinto, tem energia, tem um negócio e você sabe que de fato é aquilo ali, sabe? A energia te passa um fato. E já tive diversas vezes de saber quem, como eu tava falando, né? Quem era o próximo a falecer, essas coisas todas. Tipo, agora no atual momento, na conjuntura do momento, eu divido minha família inteira. Minha avó já faleceu, né? Já tem aí, já vai pra mais de um ano por parte de mãe. Tô falando a divisão por parte de mãe de família. Então ficou o quê? As tias e minha mãe, que são as mais velhas, querendo ou não, da família, né? Estamos ali o quê? Uns cinco. Falo por parte de vó materna, mas quem ali eu convivi, sabe? No meio assim da família. E a gente quase não tem tio. No homem presente, assim, ou já faleceram, ou já foram, ou não tem, sabe? Mas são mulheres, né? Minha mãe e minhas tias, eu conjuro assim, nessa linha assim, esse pessoal. E embaixo os primos todos, né? Tem os primos todos, que aí ele mistura com os filhos dos primos, essas coisas todas. Eu sei que, querendo ou não, é estranho de falar isso, mas a próxima morte a vir dentro da família vai ser dessa segunda linhagem, né? Das pessoas mais jovens. Não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas também pode ser que não seja. Porque um tempinho atrás, meio que eu tive um presságio assim de uma certa morte de uma pessoa, né? Não cheguei a falar nada com essa pessoa. Que se tem uma coisa que pra mim eu levo já bastante tempo dentro de mim, é não falar sobre morte, sobre traição. Eu acho que esses dois é o maior ato, né, de não querer falar sobre, assim, com as pessoas. Que acaba também respingando numa separação, né? Tem muitas pessoas que perguntam, será que eu vou ficar pra sempre com fulano? Gente, nem pra sempre a gente vai ficar aqui, né, no geralzão, assim. Então, são tipos de coisas que às vezes eu até sinto, não sei ao certo como é que é muito estranho de se falar dessa parte toda, como eu já venho falado pra vocês, né? Mas tem gente que às vezes eu sinto que provavelmente, sei lá, a pessoa deve morrer com alguma coisa que venha da água, e assim, sabe? De uma coisa. Não dá pra explicar, é muita loucura. Mas uma dessas pessoas, assim, que eu tive um impulso, né?
Até por isso que eu parei de beber. Quando eu bebia, meus amores, não tinha nada que segurava minha boca ficava bem abertinha mesmo. Mas uma desses atos, assim, eu meio que puxei uma terceira pessoa numa história assim no geralzão, né? Aí falei assim, ó, fulano, provavelmente, boquinha de formiga, já já. Aí essa pessoa gostava muito desse fulano que ia partir, né, de uma certa forma. Aí acabou meio que interferindo. Aí depois eu também não sei se talvez eu esteja devendo aí uma vida pra morte. Mentira. As coisas eu acho que tem que acontecer da forma que tem que acontecer, né? Não tem como fugir. Quando a morte vem, ou às vezes ela deixa só mais um pouquinho, mas depois quando ela vem, ela tem que vir, né? De uma certinha forma. Pode ser que essa pessoa ainda vai morrer, porque todos nós vamos morrer, né? E da forma que eu vi que aquela pessoa ali, de uma certa forma, vai morrer, provavelmente ainda vai acontecer. Não era só. Eu tive antes o presságio ali, o pressentimento, e não é uma coisa ali que vai acontecer, né? Assim, então. Meio que eu sentia isso antes, mas hoje eu entendo que provavelmente a pessoa vá a partir disso, que eu vi lá no passado, mas não por agora, né? E tem muito é muito complexo tudo isso, né? Às vezes tem coisas que de fato não acontecem, que de uma certa forma assim que eu vejo, e algumas coisas que não acontecem, mas depois de anos e anos acontece de uma forma ali semelhante. Então é muito estranho. E é por isso que eu gosto, né? E também desgosto porque no filme é tão fácil, né? As coisas na vida não é tão fácil assim, de uma certa forma. Então, é uma das minhas sagas favoritas de terror ali, suspense. Vamos jogar pro suspense, que pra mim ainda é muito suspense. Mas tá dentro disso tudo. E com o fechar, né, de toda a mensagem que passa esse filme, nossa, é valor à vida, gatas, ó. Anos-luz, valor. E para esse lado mais do sonho premonitório, eu ainda continuo tendo, né? O sonho ele é uma coisa que vem mais tipo um código da Vinci. Você vai se desvirando aí, vivendo. Aí quando eu vejo o que aconteceu, eu lembro do sonho e falo: caraca, o sonho avisou, mas de uma forma completamente abstrata pra mim. Não deu pra revelar, assim, não deu pra entender, né? Porque quando eu entendo o sonho de fato, eu entro ali, entendo. Né? Por isso que eu falo pra todo mundo, gente, anota o sonho, por mais bobo que ele seja. Ai, sonhei que eu tava fazendo um carinho no morcego. Do nada, anota o sonho. Que uma hora ou outra você vai ver qual é provavelmente o significado. Mais pra frente na sua vida, aquilo ali tu vai ver que veio pra te avisar, sabe? Você vai começar a se entender desse lado mais espiritual, desse lado mais paranormal. Entender de como isso funciona, né? Você fica mais safa. Tanto que hoje em dia eu sou um pouco mais safenha, mas tem muita coisa ainda pra aprender. Tem muita coisa que, né, eu fico ainda. Sabe o meme da Nazaré? Pensando ali, calculando? Eu fico assim, eu fico, meu Deus, eu sei que foi um aviso, mas, né? E tem muitos sonhos, assim, premonitórios, ou também não, que a gente acaba esquecendo. A gente acorda de madrugada, eu sei que é muito puxado, né? Acorda cheio de sono, aí em vez de. Se eu falar assim, ai, pega o celular, pega um papel para pelo menos anotar as palavras-chave ali para você não esquecer desse sonho, né? Porque acaba esquecendo. Você dormindo de novo, você esquece do sonho, uma coisa que veio ali pra te avisar de uma certa forma, você acaba esquecendo, né, pra frente. É todo um negócio, todo uma ciranda de pedra, cirandeia, vamos tudo cirandar. Mas é como eu falo, geralmente eu vejo muito mais assim pro povo, né, na rua então, quando é desconhecido, nossa, as vozes na cabeça, as coisas assim toda, é muito confuso, mas também eu já entendo muito mais hoje em dia, né. Dentro do filme, eu vendo o filme, toda essa brincadeira de música, essas coisas todas, né? E imergido ali dentro do filme, eu, pra mim, pensando, falei, não vou, quando eu sair daqui, não vou escutar nenhuma música no celular, não vou ver nada aleatoriamente. Mas assim que eu sair lá pra forinha do cinema, a primeira música que eu ouvi tocando vai ser a música da minha morte, de uma certa forma. Eu joguei essa pro universo, tá? Bem doida mesmo. Falei, a primeira música vai ser. Dentro da música vai ter ali a minha, pelo menos dessa vida, eu creio, né? Eu joguei assim pra essa vida, vamos ver. Falei, a primeira música vai ser. E quando eu saí, fui direto no banheiro, né? Porque a gata não sabe se segurar. No meado do filme, eu saí na parte que tem do filho mais velho, que não é filho do cara, que não era pra morrer, né? É cheio de spoiler, como eu falei. Então a cena dele, de fato, ele não vai morrer, né? Mas eu saí do cinema essa hora pra ir no banheiro, quando tava me aguentando, senão não ia aguentar até o final do filme. E voltei e já tinha passado toda essa cena. Essa cena, de fato, eu vi agora quando eu vi o filme pela segunda vez. Mas eu entendi, né? Quando eu voltei e vi ele vivo, eu entendi que ele não morreu naquela cena ali. Mas eu queria ver qual era a cena e é agoniante também. Todo as cenas com esse menino lá, que eu esqueci o nome, né? O mais velho ali do Harvard, ele não é, mas é, né? Não é biológico, mas é, mas.
é todas agoniantes, né. Porra, o que que é a máquina de ressonância puxando o piercing dele do nariz, né, das orelhas, do peito, do peru, meu Deus do céu, que nervoso que dá. É uma das cenas mais impactantes pra mim que já teve em toda a premonição. Mas eu acabei assistindo, né, de novo e vi essa cena. Aí voltando pra música em si, eu acabei reparando, foi a primeira música de fato, que eu saí, fui no banheiro, né, pela segunda vez, ali já no final do filme, já saí correndinha pro banheiro, e tava tocando uma música, e adivinha qual era a música? Era uma música da Halsey, eu não sei se era dentro do banheiro ou fora do banheiro, mas parecia ser dentro do banheiro. Eu botei até pra gravar a parte da música, pra depois eu tentar lembrar qual era a música, porque eu sabia que era do segundo CD dela, mas, né, vai que eu esquecesse, eu queria saber da forma que eu ia morrer. Aí botei lá a música é 100, né? O nome da música é 100, 100 Letters, Letters. É uma música gostosinha dela, eu gosto de todas as músicas da Elsa, né? Mas joguei a tradução, as coisas lá, tentei coisar, eu fiquei meio assim, né? Uma coisa ou outra veio nos negócios, eu fiquei, será, gente? A minha morte é disso daí? Não sei, eu jogo aqui, né? Porque quando eu morrer, esse daqui já tá registrado. Aí quem tiver aí vê se a causa da minha morte bateu com essa música da Halsey, de uma certa forma. Mas o que eu sei é que, felizmente, a Halsey deve ir bem antes de mim. Isso eu sei. E é triste, né? Ai, é muito triste. Nossa, de artistas, então. Quando eu tive, de uma certa forma, assim, um sonho premonitório com a Marisa, do nada, com a Marília, né? Postei, tá aí num podcast. Foi muito estranho. E foi premonitório mesmo, porque foi no dia que ela faleceu e, né, não tinha nem suspeita. Quando é uma pessoa que tá internadinha, assim, que tá mal, mais pra lá do que pra cá, assim, quem eu posso jogar, assim, falar, infelizmente, né, Preta Gil tá nisso daí, só um milagre de fato, porque a gatinha tá encaminhando pra ali, mas a gente já sabe, né, que ela tá encaminhando pra ali, tá fazendo de tudo, tá lutando pela vida, mas tá encaminhando pra ali, a gente tá todo mundo encaminhando pra ali, né, ela tá alguns passinhos à frente, então a gente sabe que aquela pessoa ali, uma hora ou outra vai, né. A Helsa também tá quase que nisso, tá, umas doencinha, uns negocinhos assim, né, é a vida, nossa, a vida. Ai, fico parando pra pensar nessas coisas, assim, as coisas também que aconteceu com a Jessie J. Eu acho que do lado da música me pega muito, porque música é uma coisa que eu consumo demais, sabe? Eu consumo muita, muita música. E quando acontece coisas assim com artista, né, que tem carreiras e vida pela frente, é muito complicadinho. Pega num pontinho meu, assim, que é. Não dá, né? É a arte, é a forma mais pura de amor, de externalizar dentro de ti as coisas. Ai, vamos voltar pro rumo, que eu já tava fugindo do rumo aqui. E parando pra pensar todo nesse universo de premonições, eu lembrei de algumas histórias passadas. Uma principalmente aconteceu com a minha mãe, né? A gente sempre foi assim de ter quartinho juntos, né? Nessa época eu tinha uma caminha junto, assim, a dela do meu pai dentro do mesmo quarto ali. Eu dormia num cantinho onde tinha todo um espaçozinho meu, né? E na minha cabeceira tinha um quadro enorme, porque quando eu fui pequenininha eu já fui modelo, essas coisas todas. Tinha um ensaio não sei se foi do Talentos Brilhantes ou do Estrela Fox Studios, nossa, entregando completamente a minha idade aqui agora. Mas tinha um quadro enorme, né, no meu rosto lá de cowboy, bem cowboy Carter, na minha cabeça. E pregada, bonitinha, né? Dormi horrores com aquele negócio ali na minha cabeça. Um belo dia de manhã, ela acordou, ficou olhando pro quadro e falou que aquele quadro ia cair na minha cabeça e pediu pro meu pai soltar, tirar dali e não botar mais ali, né? E quando foi de fato pegar o quadro, o negócio já tava na ponta. Provavelmente ia cair durante o dia, ou eu dormindo, alguma horinha ali ia cair, mas a premonição, o pressentimento, né? Premonição, pressentimento, eu acho que andam de uma forma ali juntinhos, né? Porque tem muito disso também, de ter pressentimento das coisas que vão acontecer. E aconteceu isso daí, né? E recentemente, eu já, até alguns episódios aqui eu trouxe pra vocês que eu quase tive uma morte muito ridícula, né? Se eu estivesse sozinha em casa, provavelmente eu morreria esmagada, porque a gente tinha um armário que tava mais pra lá do que pra cá. Ele tava segurozinho ali dentro, né? As coisas ali. Mas eu olhava pra ele e falava, gente, qualquer momento ele tá bem duro, parece que ele não vai cair porque tá cheio de peso. Mas se ele tombar pra frente, ele vai cair. E muita gente dormiu lá em casa, tipo, na frente desse armário, né? Da forma que ele tava. O povo até quis me pegar depois, mas eu sentia que, não sei, não ia matar ninguém, não, mas eu sabia que ele ia cair. E, querendo ou não, no dominguinho à noite, a sorte que minha mãe estava em casa comigo, o armário veio em cima de mim. Vá, eu segurei
segurando, comecei a gritar, boy, tô conseguindo. As coisas tudo caindo no chão, né? A gente tentando segurar. Mesmo assim, nós dois, quase que não deu, mas sabe ali o pressentimento, junto com a premonição, das coisas que dá pra acontecer. Por isso que eu falo, a gente tem que se entender muito, a gente tem que se estudar muito, voltar muito pra dentro de ti, sabe? Se abrir de fato pra poder entender quando é um pressentimento ruim, quando às vezes é a nossa cabeça querendo só nos sabotar, né? Porque aí bota aqueles pressentimentos, aquelas coisinhas assim de tipo, não faz isso. Mas às vezes é pra você fazer, pra você sair do seu conforto, da sua zona de conforto. É você se entender mesmo, pra saber qual caminho traçar, né? Qual caminho ir. Querendo ou não, a gente tenta evitar a morte, né? Mas é um destino onde todo mundo vai parar. Eu não sei lá pro futuro se. Ai, com esses negócios aí de Black Mirror. Às vezes a pessoa morre e transfere a consciência dela toda pra uma coisa inanimada, um ursinho de pelúcia, um brinquedo, alguma coisa assim. A pessoa continua viva ali. O que que é ser vivo? É a nossa consciência só? Ou se é a conjunção de tudo, assim, do corpo, do espírito? Tem tudo, é tudo um debate, né? Mas de fato a gente vai morrer. Da forma que a gente veio, a gente vai voltar sem nada, né? Então, eu acho que isso é uma das grandes mensagens a ser passada através disso tudo. O valor à vida, como eu falei. Mas voltando, assim, dentro dessas teorias todas que tiveram através desse filme, né? Umas já tinham antes do filme, desse sexto filme, mas muitas se incorporaram mais através desse filme e outras meio que morreram, que tipo, o filme veio e deu uma pasada de terra pra falar, ó, essa teoria aí não tem nada de... Não. Tem a mais famosa de toda, né, que é a dos descendentes, que todo mundo que tem a visão, de uma certa forma, é ligada com a Iris ou com os descendentes lá da... Não, a família da Iris é só desse sexto filme, né, mas eles estão com ligação a quem devia ter morrido lá na Skyville e não morreu. Então, eu acho que isso fica meio que na cara que de fato foi assim, né? Tem essa ligação provavelmente direta, mas aí tem pessoas que tinham pais vivos, como eu já falei aqui nos episódios passados, né? Esse episódio também. Que tinham pessoas que tinham pais que estavam vivos, aquelas coisas todas. Será que eles pularam a morte? Será que são pessoas adotadas? Tem muita coisa ainda a ser respondida dentro dessas teorias todas no geral, né? Mas uma coisa que eu vi muita gente se perguntando também, eu fiquei me perguntando, eu fiquei assim, já sei, eu acho que vai pra esse caminho do porquê. Se a morte ela quer matar todo mundo, por que que ela dá a visão pra um, né? Será que tem alguma energia que é boa ainda, quer salvar aquelas pessoas ali? De tipo, eu vou te dar chance, quem você conseguir salvar vai sair. Isso pensando pro lado bom. Ou às vezes é a morte mesmo querendo sacanear, de, tipo, vou te dar uma visão aqui, meu amor, mas ninguém vai sair vivo não, tá? Porque eu vou atrás de vocês até o final. Eu sou a entidade que eu tô indo atrás. Faço as coisas se mexerem durante o mundo assim. E vocês não podem estar vivos, né, nessa linha aqui desse tempo, então eu tenho que levar um por um. Daí vai ser da minha forma. Eu quero me divertir nesse trajeto. Por isso que ela levou aí quase 60 anos pra levar todo mundo. Ela tava se divertindo com todo mundo, né? Pra levar pra morte. Porque dentro disso me lembra muito a entidade do filme Sorria. Eu já vi o 1 e o 2, né? Muito bom. E meio que a morte ali na entidade, ela passa esse mensagem pra gente de que ela quer brincar ali com a pessoa, ela quer foder com a cabeça da pessoa e fazer a pessoa se matar aos poucos. Claro que é pra um lado bem mais do terror aqui, bem mais do psicodélico, bem mais desse outro lado assim de tá mesmo ali, né? A premonição, eu acho que, não sei, com certeza ainda vai surgir novas teorias, né? Até com o pós-crédito aí desse filme agora, o atual 6, com os próximos filmes que vão vir, tem muita, muita, muita teoria ainda pra ser levantada, muitas que vão cair por terra, né? Eu só sei que falar igual um amigo meu falou, ai, nessa vida aqui real da gente, né? A gente fala muito assim, ai, tem que ter bichinho pra proteger das maldades. Se alguém te manda uma maldade, pior que a morte é maior do que a maldade, né? De uma certa forma. Mas se alguém te manda uma maldade, pega no bichinho. Acho até judiação. Isso. Já falei isso diversas vezes aqui. Mas dentro desse pensamento, eu falo, gente, me rodear de bicho, a morte ia ter que matar um por um. Mas ela não pensa assim, ela é direto na pessoa, claro, né? Mas ia ter que matar um por um pra poder até chegar em mim. Mas olha, de judiação, né? Com os bichinhos. Não dá. Isso daí não tem nem como ser uma teoria. Porque a morte que é de fato as pessoas, os descendentes ali, não tem nada a ver com outros. Mas parando pra pensar que dentro até desse filme é abordada ali até de uma forma sarcástica, né? Mas de tipo, pra uma pessoa sobreviver, ela tem que tirar a vida de outro.
como eles estão ali dentro do hospital, em um certo momento, eles cogitam em: "Ah, será que a gente tira a vida de uma bebezinho, um recém-nascido? Será que quanto tempo ele tem de vida?" Que provavelmente é muito, né, um recém-nascido. Aí também tem um contraparte de quê? Encontrar uma senhorinha dentro do hospital e falar: "Senhora, a senhora tem quanto tempo de vida? Será que tá dando aí pra dar o restante? Será que tem 2 anos?" A gente não sabe, né? Tem tudo isso, desde como a senhora ali, mesmo a senhorinha pode durar ainda bastante tempo, a criança que acabou de nascer pode vir alguma coisa que já tá traçada ali no futuro dela, de morrer muito nova, né? Todo essas contrapartidas da morte, todo esse lado cômico, e é perfeito de imaginar. Eu queria muito que explorasse um lado assim de uma pessoa que tirasse a vida de outra pessoa, né, pra ela ficar com o tempo ali da outra pessoa. Digo assim, futuros filmes que se encaixam aí no meio dessas premonições todas, né? E a pessoa de fato ficasse viva. Mas aí é uma coisa que já dá. Se esse filme é o último, passa lá no futuro e esqueci o nome dele, William, né? Ele fala que de fato só sobreviveu uma durante esses anos todos, né? Não tem mais ninguém, então não tem como encaixar mais nenhum sobrevivente no meio disso tudo. A não ser que os dois últimos, né, ali, a Stephanie e o Charlie, ele meio que os dois sigam numa linha ali que no final foi uma visão e eles não morreram, sabe? Não sei, tem muita coisa que dá pra ser feita. Então, futuramente, eu penso muito nisso, né? Em tema, em coisa assim. Se trazer pra esse lado mais de familiar também, eu acho, mesmo sendo uma coisa que foi muito uma inovação para esse filme atual, né? Eu acho que daria certinho trazer, sei lá, um grupo que seja metade família, com metade amigos, um grupo familiar, sabe? Algo assim. Ou até um grupo maior para ter mais mortes e meio que acabar esperando um próximo filme. Eu não sei, tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa que já aconteceu nos livros, né? Como eu já falei. E eu não sei. Fiquei pensando muito em futuros filmes, né? De como poderia ser. Ó, minha cabeça funcionou aqui e algumas coisas são bem trágicas, né? Mas de como poderia fugir de coisas que ainda não aconteceram nesse universo, não foram mostradas pra gente, né? Eu já vi um filme até que era com a Jenny Ortega, eu esqueci o nome, acho que era com ela mesmo. Algo que ela passa uma. Isso acontece muito, né? Infelizmente, já tivemos vários tipos de relatos assim, onde pessoas passam por traumas dentro da escola, né? Onde entra um atirador, essas coisas assim, tira a vida de alguns e meio que se fosse nessa vibe de uma criança premonitória, seria a primeira criança, sabe, assim, a ter visão a ser apresentada pra gente nesse universo, onde ela não quer ir pra escola no dia, não, ela vai pra escola, acontece as coisas todas e, querendo ou não, ali ela consegue salvar alguns coleguinhas falando pra não ir pra escola ou fugir no meio, entende? Eu falei, nossa, ia ser muito legal de pensar por esse lado, mas também é muito sádico, né, de pensar dessa forma. Mas de coisas que ainda não aconteceram, sei lá, a pessoa conseguir explodir a escola toda. É, uma coisa que já teve shopping, trem, já teve um monte de coisa, né? Navio, é algo que não foi tão assim, não é que não foi explorado, mas algo que acontecesse no navio, né? Que eu já falei que alguns filmes passados, acho que o dois tem uma referência muito ao navio fantasma, eu acredito assim, né? E nas mortes ali em específico. Acredito que algo assim que fosse no meio do mar seria tudo, mas Skyview, meus amores, não. Nada que vai coisar ali, sabe? Ultrapassar. Sei lá, uma piscina, uma represa numa cidade estourando, né? Já tivemos coisas que possam ser até de um certo fato, assim, ladinho, algo que fosse considerado mais natural, da natureza acontecendo, né? E a pessoa consegue ali tirar as coisas, mas é muita coisa que pode acontecer, né? Muita, muita, muita. Eu sei que nos livros tem um que tem uma cantora que tem a visão e tenta salvar todo mundo ali no show dela. Seria muito bom ver isso em filme, seria perfeito, nossa. Ia me trazer muito pra esse lado assim de divas pop, sabe? Essas coisas todas. Até de um Sorria 2, né? Que é do final ali do filme. Não todo, né? Porque ela é uma cantora no filme todo no geral. Então fica aí em aberto, né? Cenas locais que possam, no futuro, sei lá, uma Copa do Mundo, coisa de futebol, que lembra muito ali do carro, né? Do estádio. Seria uma coisa mais nessa vertente assim. Um parque aquático, sei lá, no mar mesmo, na praia. Sei, tem muita coisa que pode ser desenvolvida, né, para futuros filmes, mas que se encaixa ali, a gente sabe que todo mundo, de uma certa forma, vai ter que morrer, né? Quem tiver teorias, coisinhas pra mandar, já falei, o meu Instagram, vai lá, vai lá, vai lá. É pra fechar esse episódio, eu vou ter que entrar naquele universo que todo mundo gosta, de top 3, né, de um ranking, dessas coisas todas. E agora que eu vi os 6 filmes, eu fiz alguns topzinhos 3 aqui,
que começa com o quê? Top 3 divisões que eu amo dentro dessa saga, que primeiro não tem nem como, vai ser a primeira de todas mesmo, a primeira visão que foi do Skyview, aquela visão, meu Deus ali, aquilo ali foi visionário mesmo. É muito lindo de se ver na tela, sabe? Nossa, do cinema aquilo ali grande, foi perfeita. A segunda fica com a ponte lá, né, do Nick, a quarta, quinto filme, eu fico toda hora trocando. É o quinto filme dessa, né? Que a gente sabe que foi antes do avião, né? Que é o primeiro filme. Tem tudo isso ali dentro da história, mas é a Premonição 5 aqui. Aquela visão ali também é perfeita. Todo a ponte caindo, as coisas acontecendo. Ai, e em terceiro lugar, a minha não menos favorita, assim, né? Mas tá ali dentro de todas, porque foi o filme que eu mais vi. Eu acho perfeita essa visão também, que foi do Premonição 3 lá na Roda Gigante. Mentira, na Montanha Russa. Nossa, aqui é mais por uma pura nostalgia mesmo, sabe? Porque é perfeito. Tentei, assim, eu não sei se eu deixo a do avião de fora, porque é o primeiro, né? Assim, é o primeiro contato que a gente teve com toda essa saga, todas essas coisas todas. Mas eu acho que meu top 3 fecha assim, hoje em dia, aqui nesse atual momento que eu tô gravando esse episódio, né? Um Skyview, o 2 da Ponte e 3 do Parque de Diversões lá. Top 3 de personagem, eu continuo ali em primeiro lugar com a Olivia, não tem como, é muito bad girl, sabe? Coisa assim, ai, peituda, tetona, maravilhosa. Eu que preferia muito que ela tivesse vivido, mesmo ali com uma ferida no olho, uma coisa assim, sabe? Pra chegar pra frente, tivesse, sei lá, matado o médico no lugar. Não matado, mas por sem querer, sabe? Ter vivido a vida dele de uma certa forma. Então. Mas a gente sabe que a morte quer levar todo mundo, né? Mas seria muito bom ver uma personagem assim pra futuros filmes, né? Ela era perfeita pra se encaixar nessa coisa toda. E ela tem uma ligação ali também com o filme 3, né? Com uma foto que tinha lá no local de trabalho dela, da Montanha Russa, aquelas coisas todas. Enfim, a segunda personagem temos a Claire, que eu acho também que foi muito pouco mal aproveitada, assim, né? Bem pouquinho, porque ela apareceu no um, aparece bastante, aí no 2 ela aparece um pouco ali como Norte. Dava pra ela ter sobrevivido, mas quiseram matar, aconteceu. Com certeza muitos dos desenvolvedores também se arrependeram, mas é isso, né? E o terceiro, pra mim não menos importante, que virou ali meu alívio cômico do filme 6 foi o Bob Campbell. Nossa, é gostoso, né? Assim, de assistir ele na tela e é muito fofinho. Todas as cenas dele é muito assim, sabe? E fiquei apaixonada por ele. Não sei se não tivesse ele, quem seria aqui em terceiro lugar, mas é dele, é dele, é dele. Segundo lugar, e primeiro e segundo, top 2, né? Mulheres no topo e ele em terceiro lugar. Top 3 mortes, que eu sei que vocês vão querer saber, né? Claro que em primeiro lugar é a morte de Ashley. Ashley, não tem como. É a morte mais icônica de toda a saga. Elas dentro da câmara de bronzeamento. Nessa parte que elas morrem ali, né? Não a morte, assim, alternativa, onde elas conseguem sair da câmara de bronzeamento e morrem acabando, assim, eletrocutadas. Acho ridículo. Tem que ser aquela morte ali que é a mais icônica de todas. Em segundo, a morte da Olivia. Né? Não a morte dela em si, a parte do oftalmo. Porque a morte dela é caída do prédio, cai de lá, é tão sem graçalzinha. Acho que eu posso até botar essa em terceiro lugar, da Olivia, não sei. Mas eu acho que eu vou continuar com ela em segundo. Porque é muito sem sal a forminha que ela morte, que ela morre ali, mas a forma que acontece eu amo muito, que me dá muita agonia. Em terceiro lugar, eu boto a morte também de um filme atual, né? Do sexto filme aí, que é da ressonância, lá da máquina de ressonância. Ele acaba levando os dois irmãos junto, né? E a forma que tudo funciona ali pouquinho em pouquinho, vai te dando um friozinho na barriga e você acha que um vai sair vivo e não, e da forma que acontece tudo. Olha, tá aqui pra quase se encaminhar ali pra segundo lugar mesmo, né? Tô quase ali trocando, mas é perfeita. E pra fechar, top 3 de filme, eu continuo aqui em primeiro lugar com Premonição 3 da forma toda que acontece o filme, da forma toda que as fotos, sabe, as mortes, eu acho muito mais icônico. E como eu falo, é aquele sensor de nostalgia, né? Sensorial de ser um filme que é muito mais assim, ai, 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 é. E segundo lugar, eu boto o segundo filme, Premonição 2 também pela sensação de nostalgia, da morte, da avenida, dos troncos de árvore, aquelas coisinhas ali toda. E em terceiro, né? Por enquanto, o sexto tá em
terceiro em vários tops aí, né? Eu fico com Laços de Sangue, o sexto filme em terceiro lugar aqui, porque tô muito nesse hiperfoco. Com certeza ele pode subir aqui também para um segundo lugar, futuramente, não tenho certeza. Mas por enquanto, esses são todos os. É meu universo de top 3 dentro de Premonição. Eu quero saber de vocês, eu quero saber o personagem de vocês, a morte de vocês, quem já foi ver, quem não foi. Por favor, vamos conversar, vamos hablar. E ficar aí, né, acompanhando, compartilhe bastante os episódios, coisa. Que tem muita novidade vindo aqui no podcast. Vamos ecoar bastante. Todos esses universos, desde o terror, né, dos episódios, do tudo. Ai, tô nervosa. Eu queria ter mais um filme de premonição pra poder falar aqui com vocês. E quem tiver alguma teoria que eu não citei aqui, ou que de uma certa forma eu não conheça, sobre o filme, sobre todo esse universo de premonição, porque o universo é o universo, né? Mandem pra mim, por favor.